Est-ce qu'on apprend à regarder? Est-ce qu'on apprend à baiser? Chut, coupe. Esse é Henri Cartier-Bresson, talvez o maior fotógrafo da história. Ou, por que não, um dos maiores artistas da história. O Tolstói da fotografia. O olho do século. O pai do fotojornalismo. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Talvez o próprio Cartier-Bresson não concordasse com esses títulos grandiloquentes. Acho melhor voltar para o começo. Esse é Henri Cartier-Bresson, um senhor simpático. E esse é Cartier-Bresson alguns anos antes, dançando pelas ruas de Paris em busca de uma imagem. Cartier-Bresson nasceu em 1908 e morreu em 2004, aos 95 anos. Essas são algumas das milhares de fotos que Cartier-Bresson tirou ao longo da vida, todas em preto e branco, como se pode ver. Durante todo o tempo em que fotografou em preto e branco. Na verdade, não seria nenhum exagero classificar Cartier-Bresson como um verdadeiro militante contra a fotografia colorida. Ao longo do tempo, foram muitos os argumentos do fotógrafo a favor do preto e branco. O primeiro deles, presente em seu livro O Momento Decisivo, de 1952, é um argumento estritamente técnico. A baixa velocidade do filme colorido, uma novidade naquela época, reduziria a profundidade do foco. Uma explicação plausível, embora, para ser sincero, eu não a entenda. Quando a tecnologia do filme colorido evolui e suas deficiências são corrigidas, Cartier-Bresson se vê obrigado a mudar de argumento. O uso do preto e branco passa a ser então uma questão de princípio. A cor pertence à pintura, dizia Cartier-Bresson, somente a ela, e cabe ao fotógrafo respeitar esse limite. Mas a verdade é que esse argumento de Cartier-Bresson não me convence. Ele ainda me parece técnico demais. Uma versão um pouco mais elaborada do argumento que acusava as limitações do filme colorido. Para uma explicação mais convincente, talvez tenhamos que recorrer a outro fotógrafo, Robert Frank. A fotografia de Robert Frank é muito diferente da fotografia de Cartier-Bresson. No entanto, os dois compartilham a mesma preferência pelo preto e branco. Certa vez, explicando essa preferência, Robert Frank disse: preto e branco são as cores da fotografia. Para mim, elas simbolizam as duas possibilidades, esperança e desespero, a que a humanidade estará sempre sujeita. A maioria de minhas fotos é de pessoas. Elas são vistas com simplicidade, como se através dos olhos do homem da rua. Há uma coisa que a fotografia precisa conter: a humanidade do momento. As composições geométricas de Cartier-Bresson talvez não falem de esperança ou desespero, mas certamente há em suas fotos a simplicidade de que fala Robert Frank, uma simplicidade que busca o que há de essencial no momento fotografado, dispensando tudo o que pode haver de supérfluo, a cor, inclusive. Essa busca pela essência do momento, ou, em outras palavras, essa busca por passar o máximo de significado com o mínimo de meios, me faz lembrar de outras formas de arte, todas elas, por acaso, vindas do Oriente.
Penso, por exemplo, no haikai, uma forma de poesia japonesa em que cada poema deve se limitar a 17 sons. Com apenas 17 sons, o poeta deve colocar o leitor no aqui e no agora, despertando com umas poucas palavras um estado contemplativo que não pode ser explicado por palavras. Com o mínimo de meios, o máximo de significado, como no haikai da Han, de Basho, traduzido por Cecília Meirelles. Velho tanque. Uma rã mergulha. Barulho d'água. Com o mínimo de meios, o suficiente. Como nessa famosa foto de Cartier-Bresson, atrás da estação de Saint-Lazare. A simplicidade da fotografia de Cartier-Bresson e sua defesa do preto e branco me fazem lembrar também do sumie, uma antiga técnica oriental de pintura. Conhecido como a arte do essencial, o sumie surgiu na China e chegou ao Japão, onde foi levado à perfeição dentro dos monastérios. O sumie é quase inteiramente preto e branco, mas sua monocromia não se confunde com a negação absoluta da cor. Seus vários tons de cinza e preto aludem à visibilidade da mente, e na imaginação de quem contempla a pintura, esses tons podem assumir qualquer cor. Tudo depende do olhar do observador. Tanto o sumie quanto os haikais são considerados caminhos possíveis para se experimentar o Zen. As duas formas de arte podem ser consideradas um tipo de meditação. No sumie e no haikai, assim como na fotografia, há um apagamento do sujeito, um esforço do ego para deixar de existir e se transformar em pura percepção. Ou, como disse Alice Ruiz, o fotógrafo não aparece na foto, mas sua sensibilidade, sim. What is it you like about it? I don't think of photography. I think of what I see and geometry. That means everything has to be composed properly. Today, It's because I started with drawing. and you return to drawing. I never quit drawing. The camera is a way of drawing. When you take the photograph, is there a moment for you that you know when to snap? When the subject takes me, When the subject takes you? then I'm receptive and I shoot. But just to concentrate. Inner silence. And you mustn't want. You must be receptive. Don't think even. The brains is a bit dangerous. Sensitivity, the flavor. It's true for drawing as well. Life in general. A simplicidade da fotografia de Cartier-Bresson e a simplicidade que o fotógrafo transparece em suas entrevistas aparece também nas fotos em que Cartier-Bresson está na frente e não atrás da câmera. É sobretudo nessas imagens que os títulos grandiloquentes como O Olhar do Século ou O Maior Fotógrafo da História parecem fora de lugar. Nesses retratos, Henri é só um senhor simpático, sorrindo bondoso para a câmera, sem a máscara do gênio ou do grande artista. Toda a riqueza de sua visão de mundo expressa em um sorriso, o máximo de significado com o mínimo de meios. Nessa foto, por sinal minha preferida, Henri aparece ao lado de sua esposa, Martine Franck, também fotógrafa. Os dois caminhando, com as câmeras penduradas, em busca de uma imagem. Acho que essa é uma boa imagem para encerrar esse vídeo. Est-ce qu'on apprend à regarder? Est-ce qu'on apprend à baiser? Je te coupe.
Non, mais un de ces jours, il y aura des professeurs, profs de tout. Apprendre à regarder, quoi, c'est d'aller au Louvre et de voir, je sais pas, de voir les Rubens. Ça vous apprend à baiser, peut-être aussi de voir les Rubens. Ou ça donne envie de baiser. Il n'y a que ça qui compte, dans le fond. C'est l'amour. Pas seulement l'amour physique, mais l'amour tout court, quoi. L'amour de la vie, l'amour de... Où allons-nous? When she looks you in the eye and your heart begins to sigh, it's just plain love. When she takes you by the hand and says, oh,